Olá pessoal, este aqui é o canal Falei Logo Pensei, que vem de uma coisa que já tenho andado a fazer, que eu escrevi logo pensei. Bem, eu não sei se isto vai rolar para a frente ou não, mas prefiro testar do que ficar sem nunca saber se podia ter dado em alguma coisa. Portanto, em que é que isto consiste? Primeiro, meu nome, sou o Pedro Ferreira, tenho 23 anos. Aquilo que eu pretendo fazer é atingir a população mais jovem, ou seja, estou a pensar em adolescentes e jovens portugueses que estudem e que pensem por eles próprios e que tirem as suas conclusões sobre as questões que a malta mais jovem procura responder, e acredito que não se aplica apenas a malta mais jovem, pode aplicar-se a todos, e tentar tirar daí algumas respostas. Não vão ser respostas rápidas, portanto, estes vídeos são para quem quer aprender a fundo, quer aprender a sério, não são para quem está à procura de respostas rápidas, porque quem procura respostas rápidas vai andar desnorteado à procura de tantas respostas que acaba por ficar com nenhuma. Se queres aprender alguma coisa como deve ser, tens de focar nisso pelo menos durante algum tempo. Então é isso que eu me proponho aqui. Então, a primeira temática que eu quero explorar é qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência do homem nesta terra. E para isso, haverá algum livro melhor do que o livro de Eclesiastes? Bem, deixa-me explicar-te um pouco o que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria que, não posso dar muito spoiler, né? Ainda o vamos estudar, nós vamos mesmo lê-lo juntos. Nesse livro fala sobre um rei, um sábio, que reinou em Jerusalém e que testou várias coisas ao longo da sua vida, desde ser sábio, desde trabalhar muito, desde obter grandes riquezas, desde experimentar grandes loucuras, experimentar prazeres da vida, e chegou a uma triste conclusão. É tudo ilusão, nada vale a pena. Aquilo que nós vamos explorar é as observações desse sábio e vamos procurar entender qual é o caminho que devemos seguir então, né? Se tudo é ilusão, se nada vale a pena aqui, então o que é que vale a pena, né? Porque é que ainda aqui andamos? Então é isso que vamos explorar em conjunto. Então vamos lá, turma. Para começar, temos aqui o nosso livro de Eclesiastes. É o primeiro capítulo, né? Eu até vou aqui andar a escrever. É um espetáculo hoje. Eu, por acaso, eu gosto muito disto. Então, vamos primeiro ler o texto e depois vamos sublinhar algumas ideias principais para ver o que é que podemos tirar daqui. Portanto, palavras do sábio Coelete, filho de David, rei de Jerusalém. Tudo é ilusão. Temos aqui a primeira marca. Tudo é ilusão. Atenção, estes títulos não estão na Bíblia, ok? São apenas orientações que os tradutores deixaram para nós podermos dividir o capítulo em subcapítulos, ok? Mas para termos uma noção temática do que é que está a falar nesse trecho. Portanto, vamos a isto. O sábio Coelete diz: ilusão, pura ilusão, tudo é uma ilusão. Que proveito tira uma pessoa de tantos trabalhos que tem neste mundo? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua sempre a mesma. O sol nasce e depois esconde-se. Regressa cansado ao seu lugar para dali voltar a nascer. O vento sopra para sul e roda para o norte, e o vento gira e vira sem parar. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Voltam para a sua origem para retomarem o mesmo caminho. Todas as coisas nos enfadam tanto que não há palavras que cheguem para explicar. Ninguém se satisfaz com aquilo que os seus olhos veem, nem com aquilo que os seus ouvidos ouvem. O que já aconteceu é o que há de voltar a acontecer. O que já foi feito há de voltar a fazer-se. Não há nada novo neste mundo. Aparece aquela coisa e alguém diz: olha, isto é novo. Mas tudo aquilo já existiu noutros tempos, muito antes de nós. Já ninguém se lembra das coisas passadas e o mesmo acontecerá com as do futuro. Não se recordarão delas os que vierem mais tarde. Estes são os primeiros 11 capítulos do livro de Eclesiastes e então vamos olhar com mais profundidade para isto tudo. O meu objetivo não é ser muito extensivo. Eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum teólogo, apesar de ter a minha curiosidade sobre a temática e poder dizer que sei alguma coisa. Eu não sou mestre, não sou nada disso, não tenho qualificações. Portanto, quando me julgarem desse lado, que devem julgar, né? Devem julgar aquilo que eu estou a ensinar, julguem com um sentimento também de alguma misericórdia, porque eu não sei tudo, ok?
Se querem coisas ainda mais profundas do que as que eu vou passar, podem procurar, porque com certeza há muito conteúdo sobre isso. Portanto, quem é este sábio Coelete? Primeira pergunta é quem? Quem é que está aqui a falar estas palavras? É o sábio Coelete, que é filho de David. David, para quem não sabe, é um dos principais reis de Jerusalém. É sobre este rei que é profetizado, por exemplo, que virá o Messias. Virá o Messias deste rei, da sua descendência. Ok? Então é um rei importante. Este sábio Coelete é filho dele. Coelete não é o Messias, mas tem o sangue do seu ancestral, de onde virá o Messias. Muitos dizem que este sábio aqui poderia ser Salomão. O texto não refere isso, portanto não podemos tirar implicações disso aí. Mas é para termos noção. Porquê? Porque Salomão é associado, por exemplo, à sabedoria. Porque ele pede sabedoria a Deus e Deus dá esse dom e ele consegue fazer coisas incríveis com isso. Talvez um dia tenhamos a oportunidade de olhar para isso. Mas faz sentido diante deste texto todo que vem, porque é um texto de sabedoria, que seja ele. Sabemos que ele sabe Coelete. Não me perguntem o que é Coelete porque eu não fui ver. Mas pronto. O sábio Coelete diz, vindo aqui para o versículo 2. Ilusão. Pura ilusão. Tudo é uma ilusão. Isto aqui é o quê? É uma indignação, né? Eu diria que é uma indignação. Ele está indignado que neste mundo tudo é uma ilusão. Porquê? Ele vai explicar. Que proveito tira uma pessoa de tantos trabalhos que tem neste mundo? Primeiro, não há proveito nos trabalhos. E não quer dizer que não haja um proveito a curto prazo. Aqui o sábio está a falar de um proveito a longo prazo. Não há proveito do trabalho. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua a mesma. Ou seja, é tudo igual. O mundo repete-se. É um ciclo. Isto é como os novos vêm, eles crescem, repõem o lugar dos velhos. Neste meio eles têm novos filhos que vão crescer, vão se tornar velhos e têm novos filhos e etc. Blá blá blá. Portanto, o que é que se aproveita daqui? Uma geração vai, outra vem, a terra continua sempre a mesma. Sempre a mesma, parece que ele está a querer referir aqui que algo tem de mudar, não é? Parece que sim. Algo tem de mudar. Isto é importante para que nós possamos entender o contexto da indignação de Coelete. Basicamente este poema é a indignação de Aí agora para eu escrever isto. Coelete. Pronto. Estamos a entender os motivos da indignação do Coelete. E ele vai repetir a ideia novamente aqui. O sol nasce, esconde-se, regressa cansado ao seu lugar, volta a nascer. Ou seja, até o cosmos se repete. Não é só a Terra, até o cosmos. Há um padrão. É o que descobrimos aqui. Há um padrão. E esse padrão é cíclico. Repete-se. Não muda. Isto é como alguém dizer: estou farto disto tudo, né? Está-se tudo a repetir, é tudo a mesma coisa. Não há nada de novo. Não vem nada de novo. Por acaso não dá para acrescentar mais nada. E este é o enfado de um sábio, né? Coelete vai referir mais à frente que o sábio muito estudar também se enfada, porque passa a saber muita coisa, mas essa coisa também enfada. Está enfadado de tanto saber, ele já sabe tanto de tudo, pensa assim: este mundo já não me satisfaz. Portanto, há aqui uma insatisfação com o mundo. Este mundo não me satisfaz, este mundo não faz sentido assim. Portanto, vai continuar a ideia aqui: o vento sopra para o sul, roda para o norte, etc. O vento anda assim, e assim, e assim. Simplesmente anda a girar, a girar, a girar. Parece que não tem rumo. Não tem rumo certo. Apesar de haver um padrão, parece que anda só a girar por girar. Parece que está a aguentar. Está simplesmente: vamos mais uma volta, e agora vou para aquele lado, e agora vou para este. Mas parece que não tem um destino, né? Portanto, todos os rios correm para o mar nunca se enche. Voltam para a origem, retomam o mesmo caminho, novamente a ideia de padrão, repetição. Todas as coisas nos enfadam tanto, Todas as coisas nos enfadam tanto. Não há palavras que cheguem para explicar. Ou seja, o que o Coelete está a fazer é pegar na natureza, que é um elemento comum a todos, que todos nós conhecemos, para explicar o seu enfado.
que não tem palavras. Ele próprio já está farto desta cena. Ninguém se satisfaz com aquilo que os seus olhos veem, nem com aquilo que os seus ouvidos ouvem. Portanto, já nada o satisfaz. Está farto disto. E aqui é uma coisa muito interessante. O que já aconteceu é o que há de acontecer. O que já foi feito há de voltar a fazer-se. Ou seja, estamos aqui no presente, mas nós, neste presente, o que é que fizemos? Fizemos, sei lá, uma revolução e agora temos a democracia. Mas o que o sábio está a dizer é, olha, se calhar isso já aconteceu lá atrás, alguns no passado, e a gente nem sabe. Nós dizemos que isto é uma coisa nova, mas na verdade é repetir. Por exemplo, nós sabemos que os padrões de democracia do nosso tempo são completamente diferentes dos da Grécia Antiga, que foi onde começou. É claro, existem sempre aquelas repetições, mas as ideias que nós vamos buscar hoje para o nosso presente são muitas vezes ideias que já estavam começadas no passado. É claro que aqui ele está a ir a extremos, né? O sábio está a ir a extremos, mas é verdade que nós repetimos as cenas. Nós basicamente pegamos naquilo que já existe para fazer algo novo. E esse algo novo nunca é totalmente novo, porque já é pegado em algo que existe. E se calhar essa coisa até já existiu em tempos passados e nós não fazemos ideia. Percebem? Muitas vezes a coisa só não foi divulgada, só não foi transmitida. Então estamos basicamente a repeti-la sem saber. Nisto tudo que podíamos apontar era a condição humana. Não há nada novo neste mundo, aquele que aparece como isto é novo, mas tudo isto já aconteceu noutros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra das coisas passadas e o mesmo acontecerá com as do futuro. Ou seja, há o esquecimento. Os padrões deste mundo repetem-se, mas a nossa história é esquecida. Esquecimento da história. Neste sentido, a história das invenções. Como quem diz, olha, esta coisa já aconteceu no passado e parece que é novo, mas não é novo, porque já aconteceu. Tu é que não sabes. Tu simplesmente podes estar a viver uma coisa que achas que é nova e não é, porque a história não transmitiu isso, então tu não sabes. Basicamente é esse sentimento. Não se recordarão delas quando vierem mais tarde. É como se fosse tipo um apocalipse. Imaginem um apocalipse como o dos filmes. O que é que acontece? Temos a sociedade normal, né? As casinhas, não sei o quê. Depois vem um meteorito, destrói tudo e passam a haver escombros. Tipo, passados 50 anos, os escombros ainda estão mais escombrados. Tipo, ninguém sabe o que é que aconteceu naquela casa. Ninguém sabe o que é que se passou lá. Estão a ver? É um bocado isso, tipo, nós vamos aproveitar isto e vamos fazer uma casa nova. E fazem a casa e até fazem, sei lá, com mais coisas, com uma chaminé agora e antes não tinha. Mas tipo, a casa já existia, a casa foi destruída, depois foi reconstruída, portanto não é nova. A casa, apesar de ser nova, não é algo novo, não é uma invenção nova. A casa já existiu, simplesmente deixou de existir para voltar a existir novamente. E quem a reconstruiu se calhar só viu, temos aqui tijolos e não sei o quê. Olha, podemos aproveitar isto, vamos novamente reaproveitar os materiais para fazer uma casa e vamos buscar alguns novos. Lá está, já existiu. Temos que pegar sempre em alguma coisa que já existia para fazer algo novo. É esse o enfado dele. Portanto, qual é a indignação de Coelete? A indignação de Coelete tem a ver com a condição humana, que era onde eu queria chegar. Este mundo não nos satisfaz. Porquê? Porque repete-se. Torna-se um bocado previsível. Mesmo assim, nós somos esquecidos e não lembramos o passado, o que implica em que nós não temos como saber o que foi e o que é realmente novo. Porque voltamos à mesma história. Tudo se repete. Portanto, é isto. Este é o contexto do livro que nós vamos estar a ver. É um livro de indignação. Ele está realmente revoltado com o mundo e com a condição do homem, e neste caso é a condição do homem que nos coloca assim. Este mundo é insuficiente para o sábio Coelete e talvez também seja para ti e para mim, não é verdade? Portanto, é como se estivesse algo implícito aqui, algo como quem diz, haverá esperança para algo completamente novo. Nós já vamos ver mais à frente, mas algo que acontece muito aqui neste livro é a expressão debaixo do sol, que se refere aqui e agora, este mundo. E a questão que
esta pergunta aqui, levanta, é precisamente, está tudo na existência debaixo do Sol? Ou haverá algo acima do Sol? É isto que nós vamos ver nos próximos vídeos. Obrigado se ficaste até aqui. Se tens alguma pergunta, diz. Feedbacks também são aceitos. É para irmos a fundo. E nesse sentido eu não estou preocupado com o tamanho dos vídeos. Eu estou preocupado que tu estudes e que penses se estas palavras fazem sentido. Portanto, a pergunta que eu te quero deixar mesmo é: haverá esperança para algo completamente novo? Algo que não esteja debaixo do Sol, acima do Sol? Essa é a questão que eu te deixo. Portanto, fica bem. Se gostaste, gosta. Se não gostaste, não gostes. Se quiseres comentar com algumas perguntas, desse modo eu posso fazer outro formato de vídeos. Então é isso. Fica bem.